Capítulo 834. Começando o avanço. Tradução do Koan. Revisão. Ed Padrim. Então são realmente vocês, pessoal. Eu nunca pensei que levaria um ano para nos encontrarmos novamente. Li Ming disse com algum sentimento em sua voz. Ele olhou para Duanmukun e os cultivos dos outros. Duanmukun tinha atingido o pico de um rei fei de 3 estrelas e estava a um passo de se tornar um rei fei de 4 estrelas. Como os feis praticavam diferentes sistemas de cultivo comparando com os humanos, o rei fei de 4 estrelas era igual a um artista marcial na segunda etapa da destruição da vida. Quanto a Lan Xin e Feng Shen, eles entraram suavemente no reino rei fei de 3 estrelas. Este cultivo era considerado mais forte que um nível avançado do reino núcleo rotativo, mas apenas um pouco mais fraco que a primeira etapa da destruição da vida. Todos os 3 eram talentos de nível imperador e eram muito mais velhos que Li Ming. Desde o momento em que se encontraram até agora, nenhum deles perdeu para Li Ming em termos de cultivo. Era apenas que a força total de combate deles era inferior. Está certo. É bom ver você de novo também. Neste último ano temos explorado todo tipo de zonas de perigo nos 4 reinos divinos. Embora não tenhamos obtido muito, ainda vivenciamos uma série de situações de vida ou morte, além de duelarmos com muitos jovens heróis de elite do continente da queda do céu. Nós perdemos algumas vezes e também ganhamos algumas e conseguimos ganhar alguns esclarecimentos. Irmão Lin, você planeja voltar ao continente do demônio sagrado nos próximos anos? Duanmukun falou estas palavras com uma transmissão de som de verdadeira essência. Quando ele ouviu falar de Li Lanjian, ele teve uma premonição de que esse jovem provavelmente seria Li Ming. Agora que ele era capaz de confirmar seu palpite, ele estava naturalmente ciente de que o status de Li Ming era sensível e o continente do demônio sagrado também era um segredo que não podia ser facilmente revelado aos outros. Caso contrário, se os outros soubessem que Li Ming tinha um método para alcançar outro continente, isso causaria problemas desnecessários para ele. Continente do demônio sagrado, na verdade, eu gostaria de voltar por um tempo. Li Ming sempre se lembrava do caminho do imperador. Esse era um lugar para onde ele queria voltar, mas sua força era simplesmente insuficiente no momento. Estou pensando em voltar daqui a alguns anos. Você pode ficar perto do clã abandonado por Deus. Se eu planejar voltar, deixarei uma mensagem no clã abandonado por Deus. A região central do continente da queda do céu era uma área extremamente vasta. Mesmo que houvesse talismãs especiais transmissores de sons, ainda era impossível enviar uma mensagem a milhões de milhas de distância, sem mencionar que a região central tinha mais de 12 milhões de milhas de largura. Desejar encontrar alguém com um talismã transmissor de sons não seria nada fácil, então deixar para trás uma marca de transmissão de som não era muito significativo. Bom, nós também queremos aproveitar esse momento e voltar em alguns anos. Fizemos uma grande quantidade de colheitas durante esta aventura no continente da queda do céu. Lan Xin disse com um sorriso brilhante. Ampliar o horizonte era extremamente importante para o crescimento de uma artista marcial, mesmo que ela não tivesse muitas chances de sorte enquanto isso. Irmão Lin, gostaria de saber como você está confiante nessa batalha. Ouvi dizer que o reino divino de Azura já chamou os ascetas, assim como alguns talentos ocultos. O silencioso Feng Xin disse de repente. No ano passado, ele havia adquirido uma compreensão muito mais profunda dos artistas marciais na região central do continente da queda do céu, além de quão aterrorizante era o profundo legado do reino divino de Azura. Mesmo que ele estivesse bem ciente de quão forte era Li Ming, Feng Shen não pôde deixar de sentir alguma preocupação por seu amigo. Li Ming respirou fundo. Ele balançou a cabeça e disse, eu não tenho como estimar minhas chances depois de avançar pela destruição da vida ou até que ponto a minha força alcançará. Eu também não sei quão poderosos os mestres do reino divino de Azura serão. Eu não posso dizer que não estou me sentindo pressionado. Caso contrário, eu não teria tido a chance de vir a este restaurante para relaxar. Esta é uma aposta em que nem sequer conheço as cartas nas minhas próprias mãos. Naturalmente, o reino divino de Azura também é um mesmo. Ninguém saberá quem será o vencedor até o último momento. Enquanto as várias pessoas falavam, uma explosão de música celestial soou no ar.
Quando olharam para fora da janela, viram que uma carruagem dourada e divina voando lentamente no ar, sendo puxada por duas maravilhosas bestas viciosas. Um lado desta carruagem divina estava gravado com uma fornalha de duas alças e o outro lado estava entalhado com um caractere e como uma escrita fluorescente. A aparição desta carruagem divina rapidamente chamou a atenção de todos. Essa é a carruagem divina do reino divino das 9 fornalhas. O personagem Yun deve ser o príncipe herdeiro do reino divino das 9 fornalhas, Yang Yun. Até o Yang Yun chegou. Isso é compreensível. Eu ouvi os rumores de que Yang Yun conhece Li Lanjan e aprecia muito seus talentos. Para uma batalha de alguém importante que nunca foi gravada nos textos antigos, ele certamente gostaria de assisti-la. Yang Yun tinha um status inabalável no reino divino das 9 fornalhas. Ele não lutava há mais de 10 anos e seu cultivo também estava escondido. Ninguém sabia exatamente que tipo de reino ele alcançara. Alguns rumores disseram que Yang Yun estava preso em um obstáculo e seu cultivo não melhorou por muito tempo. No entanto, alguns outros rumores disseram que a força de Yang Yun era insondável e que ele estava deliberadamente escondendo isso. Quanto ao que a verdade era, ninguém sabia. Yang Yun, as sobrancelhas de Duan Mukun se ergueram. Ele disse com uma transmissão de som de verdadeira essência: eu já vi essa pessoa antes. Ele é uma pessoa amedrontadora e eu não quero vê-lo novamente por enquanto. Irmão Lin, nós vamos sair primeiro. Depois que Duan Mukun, Feng Shen e Lan Xin decidiram por este método para contatar um ao outro, eles se despediram. A carruagem divina brilhou como uma luz dourada. Um jovem com um temperamento gentil envolveu-se em sua verdadeira essência enquanto flutuava dos céus. Eu não esperava que até Sua Alteza, o príncipe herdeiro, também fizesse uma visita pessoal. Eu estou verdadeiramente honrado. Li Ming saiu para cumprimentar Yang Yun, observando secretamente nesse meio tempo. Yang Yun não mudou nada. Seu dantian ainda estava coberto por uma camada enevada e era impossível discernir seu cultivo. Apesar de Li Ming ter uma percepção divina formidável, ele ainda não conseguia ver o quão profundo era o cultivo de Yang Yun. De acordo com rumores populares, Yang Yun nasceu de uma bela concubina no harém do imperador divino do reino divino das 9 fornalhas. O talento marcial daquela mulher era comum e Yang Yun também mostrará um talento comum para as artes marciais, nada de especial. Mas aos 12 anos de idade, seu potencial com relação às artes marciais subiu rapidamente em uma velocidade impressionante e nesse ponto sua ascensão se tornou imparável. No mundo das artes marciais, esse tipo de situação era relativamente menor, mas não era muito rara. Por exemplo, alguém como o Imperador Trovão das 8 Mortes teve altos e baixos em sua vida e conseguiu atingir grandes feitos em seu futuro. Ah, irmão Lin, não há necessidade de ser educado. Eu realmente não esperava que o irmão Lin mostrasse tamanha bravura e desafiasse todas as potências nas etapas da destruição da vida de um reino divino apenas na primeira etapa da destruição da vida. Li Ming disse: eu fui forçado a um beco sem saída. Minha única escolha era entrar nas garras da morte e esperar renascer de lá. O reino divino de Azura é bastante determinado. Se o irmão Lin puder realmente vencer esta batalha incomparável, então posso garantir que o reino divino de Azura não irá mais perturbar o irmão Lin. Yang Yun prometeu solenemente. Li Ming riu e disse: obrigado por suas boas intenções, irmão Yang. Se Li Ming vencesse essa batalha e cruzasse mais uma ou duas etapas da destruição da vida sob o abrigo do clã abandonado por Deus, então, mesmo que ele revelasse alguns outros segredos que possuía, como a forno de fusão universal celestial, a chama da estrela abrasadora, ou a alma do trovão dos 9 céus, aqueles antigos anciãos do reino mar divino já não cobiçariam seus tesouros. Este era o status e a dissuasão trazidos pela força. Agora já havia muitos poderes pensando em conquistar Li Ming. Yang Yun olhou profundamente para o dantian de Li Ming e mudou o tópico, mas antes disso, se o irmão Li deseja avançar para as etapas da destruição da vida, pode não ser tão fácil quanto você pensa. Na verdade, preparei um pequeno presente para o irmão Lin. Yang Yun tirou uma caixa de Jasmine Ling. Depois de abri-la, Li Ming ficou perplexo ao ver o que havia dentro.
Dentro desta caixa de jade Muling estavam 2 pílulas da transformação divina. Uma pílula da transformação divina era extremamente preciosa. Poderia aumentar as chances de uma potência nas etapas da destruição da vida a entrar no reino mar divino. O reino divino Azura havia oferecido uma única pílula da transformação divina como recompensa pela captura de Li Ming. Esse tipo de pílula era simplesmente um desperdício para que um artista marcial no reino núcleo rotativo avançasse para a destruição da vida. Li Ming não achava que Yang Yun lhe daria uma pílula da transformação divina. Além disso, ele até lhe deu 2. Ele sabia que a dificuldade de sua tentativa de avançar para as etapas da destruição da vida era diferente de um artista marcial normal. Caso contrário, porque ele daria a ele 2 pílulas da transformação divina que somente as potências nas mais altas etapas da destruição da vida usariam. Li Ming não pôde deixar de pensar nisso. Yang Yun não pareceu afetado. Ele sorriu levemente e disse um presente pequeno. Espero que isso ajude o irmão Lin a avançar com segurança pelas etapas da destruição da vida. Por favor, aceite. 2 pílulas da transformação divina realmente ajudariam Li Ming a ter muito mais confiança em avançar para a destruição da vida. Mas quando ele viu a expressão de Yang Yun, ele não pôde deixar de sentir algo estranho em seu coração. O presente do irmão Yang é muito grande. Eu não posso aceitar isso. Mesmo em uma terra santa especializada em alquimia como o reino divino das 9 fornalhas, ainda seriam necessárias pelo menos 100.000 pedras de essência espiritual para produzir uma única pílula da transformação divina. Se fosse lançada ao público, venderia pelo menos 300.000 pedras de essência espiritual. Caso contrário, porque o reino divino Azura usaria isso como recompensa? Mesmo assim, o reino divino das 9 fornalhas colocou limites estritos na venda da pílula da transformação divina. Ninguém queria ajudar a treinar os mestres dos inimigos. 2 pílulas da transformação divina eram o suficiente para fazer com que qualquer artista marcial nas etapas mais altas da destruição da vida no mandato do céu enlouquecesse de ciúmes. Li Ming não desejava dever tal favor a Yang Yun. Yang Yun parecia ter lido os pensamentos de Li Ming. Ele riu um pouco e disse: Irmão, não há necessidade de recusar. Eu já sei que você precisará disso. Quando um artista marcial avança para a destruição da vida, é como uma besta viciosa atravessando a tribulação celestial. Quanto mais poderosa a besta viciosa, mais difícil será a tribulação, porque os céus simplesmente não querem se adaptar. Se o irmão Lin avançar para a destruição da vida, é o mesmo que o dragão divino se transformar em um dragão verdadeiro. Uma vez que você cruzar o portão do dragão e voar pelos céus, você certamente voará pelo mundo sem obstáculos. Enquanto Yang Yun falava, as suspeitas de Li Ming aumentaram ainda mais. Ele manteve a calma e disse: Humanos são diferentes de bestas viciosas. Bestas viciosas devem passar por tribulação divina porque seu cultivo desafia os céus e assim os céus não querem se adaptar. Uma besta viciosa mais poderosa naturalmente achará mais difícil atravessar sua tribulação. Mas a destruição da vida de um artista marcial é desintegrar o corpo mortal e reformá-lo desde o começo. Em vez disso, quanto mais sólida for a fundação de um artista marcial, mais fácil será para eles atravessarem pelas etapas da destruição da vida. Ah, eu sei, mas às vezes há pessoas que são semelhantes a bestas viciosas. Yang Yun disse com uma risada, como se estivesse falando aleatoriamente. As sobrancelhas de Li Ming se uniram. Ele sempre sentiu que Yang Yun tinha outra intenção. Irmão Lin, estas são apenas 2 pílulas da transformação divina, não é de todo um favor. Se você se sentir culpado em seu coração, considere que eu lhe emprestei. Depois de vencer sua batalha, você certamente obterá uma grande colheita. Neste momento, você pode facilmente me pagar 400.000 pedras de essência espiritual. O jeito em que Yang Yun agia era muito tranquilo e despreocupado. Li Ming só poderia afastar o sentimento suspeito que ele tinha em seu coração e aceitar o pílula da transformação divina. Estas pílulas eram verdadeiramente algo que ele precisava neste momento. Para ele, avançar para a destruição da vida era um tremendo desafio. Falhar era igual a uma sentença de morte.
Assim, mesmo se essas duas pílulas da transformação divina só poderiam aumentar suas chances em uma pequena porcentagem, ele ainda estava disposto a comprá-las com um crédito de 400.000 pedras de essência espiritual. Era apenas porque ele sentia que Yang-un estava cada vez mais misterioso. Depois de Yang-un, mais jovens heróis de elite chegaram, incluindo até mesmo Li Feng do Reino Divino das 7 Estrelas. Ah, esse lugar é tão animado. Eu realmente vim na hora certa. Fiquei confinado por tanto tempo que senti que ia sufocar até a morte. Para poder participar de um evento nunca antes visto, Li Feng esfregou as mãos, ainda mais excitado do que antes. Porque ele tinha trazido tantos problemas quando estava fora em suas aventuras e também pelo fato que fez muitas travessuras, ele havia sido denunciado por sua noiva e então punido com confinamento novamente. Desta vez, ele havia usado a desculpa de querer aprender observando e conseguiu fugir. Naturalmente, ele estava muito feliz. Eu não tenho ideia de quem é Li Lanjan ou de onde ele veio, mas ele é ainda mais louco do que eu. Li Feng disse em voz alta. Embora ele também estivesse no auge do reino núcleo rotativo, ele mal podia competir com uma potência nas etapas da destruição da vida. Ele é um mestre do mandato do céu, é claro que ele é mais louco do que você. A jovem criada ao seu lado impiedosamente disse. Embora ela pensasse muito bem sobre Li Feng e seu coração, ela conhecia a disparidade entre uma potência comum nas etapas da destruição da vida e um mestre no mandato do céu. Os dois não perceberam que Li Lanjian era Li Ming. A principal razão para isso era que eles foram punidos com confinamento e não ouviram muitas notícias do lado de fora. Mas, depois de saber que uma luta tão mística estava prestes a entrar em erupção, que era sem precedentes desde os tempos antigos, os dois mal podiam esperar para assisti-la. Eles não tinham mais informações sobre Li Lanjian, como seu método de cultivo ou armas que ele usou. Caso contrário, eles teriam descoberto as semelhanças com Li Ming e naturalmente associado a ele. Peço desculpas, mas Sir Li Lanjian já entrou em reclusão para avançar para a destruição da vida. Ele não está recebendo nenhum convidado. Em frente ao Palácio dos Anciãos, dois guardas responderam friamente a Li Feng e a jovem criada. Li Feng adorava conhecer os heróis do mundo, então ele naturalmente queria conhecer Li Lanjian. No entanto, ele havia chegado um passo tarde demais. Ele já está em reclusão. Os olhos de Li Feng se iluminaram. Se isso fosse verdade, depois de reunir energia por 2 ou 3 dias, Li Lanjian detonaria toda a energia dentro dele e avançaria oficialmente para as etapas da destruição da vida. Isso seria realmente um grande evento.